Bom, vamos direto ao ponto. A ideia desta apresentação hoje é construir uma verdadeira masterclass, um resumo definitivo sobre um tema que é fascinante, mas vira e mexe é mal compreendido: as realidades sociológicas da teoria das mídias digitais. E olha, a gente não vai ficar aqui discutindo qual é o aplicativo do momento ou como montar um computador gamer. Nada disso. O nosso alvo é entender aquelas engrenagens ocultas, sabe? Como a sociedade moderna se comunica e se transforma de verdade. O nosso foco prático é muito claro. Toda essa análise estruturada que a gente vai ver foi desenhada sob medida para desmistificar aqueles conceitos sociológicos mais densos. É a ferramenta perfeita para quem precisa enfrentar avaliações acadêmicas exigentes ou montar uma apresentação impecável sobre o tema. É aquele momento exato de pegar toda aquela confusão teórica e transformar em clareza absoluta para tirar de letra qualquer questão. E para manter tudo perfeitamente organizado, a gente dividiu essa análise em 6 partes fundamentais. Primeiro, o foco nas relações humanas. Depois, a era da desmaterialização, o paradoxo e a barreira digital, a revolução da Web 2.0, o equilíbrio analítico e, para fechar, o fator humano conectado. Começando pela primeira seção, o foco nas relações humanas. Essa é aquela primeira grande quebra de paradigma que a gente precisa ter em mente. Sabe aquele mito gigante de que estudar o mundo digital é focar puramente em máquinas, cabos, processadores e algoritmos super complexos? Pois é, a realidade sociológica mostra exatamente o oposto. A tecnologia pela tecnologia não explica absolutamente nada sobre as mudanças sociais. O impacto real, a verdadeira essência do que a gente está dissecando aqui, mora nas conexões e nas relações humanas. No fim das contas, o estudo é sobre como o ser humano entende a si mesmo, como se relaciona, faz política e produz cultura usando essas ferramentas. As máquinas, elas são só o palco. A atração principal somos nós. E entendendo esse foco mais humano, a gente entra na segunda parte, a era da desmaterialização. É aqui que a estrutura física das mídias muda de uma forma brutal. Chega a ser cômico pensar nesse contraste, mas ele é muito revelador. Pensa comigo. De um lado, a gente tem uma mídia analógica que pede um espaço físico absurdo. Imagina 20 anos de coleção, resultando em 4.000 discos pesados ocupando uma estante imensa. Do outro lado, uma criança segurando um dispositivo minúsculo que não pesa absolutamente nada, mas que guarda 10, 20 mil discos. A grande pergunta é, o que aconteceu com toda aquela matéria física, né? O que aconteceu foi a desmaterialização. E esse é um conceito técnico crucial. Nas mídias digitais, o suporte físico da coisa, tipo os sulcos de um disco de vinil ou a química de uma foto, isso simplesmente desaparece. A informação material vira imaterial. Ela se converte em processos puramente lógicos, ou seja, em sequências numéricas, dígitos. E é exatamente essa mágica de transformar tudo em números que deixa a gente compartilhar montanhas de dados de forma global e instantânea. É de fato o fim das grandes bases materiais. Agora a coisa começa a ficar ainda mais profunda na nossa terceira seção, paradoxo e barreira digital. Vamos dar uma olhada naquelas surpresas sociais, às vezes indigestas, que essa nova realidade trouxe. Lá em 2001, o pesquisador Barry Wellman percebeu um negócio que vai totalmente contra o senso comum, o paradoxo da integração. Imagina um iceberg. A pontinha dele, aqueles meros 10% que ficam para fora da água, é a tecnologia brilhando, sendo lançada e chamando a atenção. Mas a força transformadora de verdade, os 90% que estão escondidos ali embaixo, só aparece quando a mídia digital vira algo invisível, totalmente trivial. Quando agendar um jantar pelo celular ou ficar rolando o feed virar algo tão natural quanto respirar, é aí que a tecnologia estrutura a dinâmica da sociedade de verdade. O poder não está no aparelho novo e brilhante, mas sim na rotina que a gente nem percebe mais. Mas olha só, a gente precisa acender um alerta gigantesco agora. É muito, mas muito fácil mesmo cair naquela ilusão de que a expansão absurda da internet curou a desigualdade social. Observando a dinâmica desse funil da exclusão, a gente nota que essa expansão bate de frente com paredes duríssimas. A internet, sozinha, definitivamente não é uma pílula mágica para a igualdade. Muito pelo contrário. E essa é a famosa barreira digital. A grande lição aqui é que a falta de acesso à rede, na maioria das vezes, só copia e cola as exclusões que a nossa sociedade já tinha. Pessoas com menos acesso à educação formal, populações negras, indígenas e grupos em situação de vulnerabilidade econômica continuam levando a pior. Sem políticas públicas ativas, a tecnologia não anula a desigualdade. Ela literalmente só constrói um ambiente novinho em folha para a mesma exclusão continuar acontecendo. Com essas complexidades todas em mente, a gente pula para a quarta parte, a revolução Web 2.0. Vamos entender como a interatividade se desenvolveu nessa linha do tempo. Quando a gente compara essas duas eras, a diferença é gritante.
A Web 1.0 era basicamente como ler um jornal grudado na tela do computador. Uma coisa estática, super engessada, onde quem navegava ficava num papel totalmente passivo, só consumindo dados isolados. E aí o jogo virou com a Web 2.0, ali por volta de 2005. O cenário ficou dinâmico, fluido e movido a um grau de interatividade e colaboração brutais. Aquela recepção passiva, isolada, morreu e deu lugar à verdadeira participação em rede. E adivinha quem é a grande estrela no coração dessa Web 2.0? O famoso prosumer. O nome já entrega o jogo, né? É a mistura exata de produtor com consumidor. Hoje em dia é praticamente impossível considerar as pessoas na rede como meros espectadores. Quem assiste a um vídeo comenta, compartilha e logo em seguida pega o celular e cria um conteúdo em resposta. Essa descentralização maluca é o que realmente faz gerar o motor da cultura colaborativa moderna. Com o mundo mudando tão rápido assim, a gente precisa de método. O que nos leva à seção 5, equilíbrio analítico. É fundamental ter um olhar muito objetivo aqui. Se a ideia é mandar bem numa apresentação ou gabaritar uma prova, é absolutamente obrigatório manter a perspectiva no centro. Ir para os extremos é um perigo enorme. De um lado, a gente tem o famoso hype, aquele otimismo ingênuo de achar que a tecnologia vai resolver todos os problemas do mundo. Do outro, o contra-hype, o pessimismo puro de que a internet arruinou a humanidade. Mas olha, a pior armadilha é a tentação do ano zero. É aquela ilusão de achar que só porque a internet existe, tudo que a gente sabia sobre a essência humana evaporou e a história recomeçou do zero. Esquece isso. Essa frase resume tudo de um jeito perfeito. Nós continuamos sendo as mesmas pessoas, com toda a nossa complexidade, os nossos paradoxos, só que agora operando num ambiente conectado. A tecnologia digital até cria plataformas fantásticas, mas adivinha quem mora lá dentro? Nós mesmos, com as mesmíssimas virtudes, falhas, vaidades e aquela necessidade imensa de colaborar. Os dígitos não deletaram a nossa complexidade humana, eles só deram um espaço novo para ela se manifestar. O que amarra perfeitamente com a nossa sexta e última sessão, o fator humano conectado. O coração que bate faz a rede inteira funcionar. A gente tem uma mania enorme de querer dar todo o crédito para a máquina, não tem? Sim, claro, os processadores fazem cálculos que a gente nem sonha, e os algoritmos mastigam uma quantidade bizarra de informações. Mas vamos falar a verdade? Dados são apenas matéria-prima. A rede não pensa no lugar de ninguém. A verdadeira inteligência coletiva exige, obrigatoriamente, suor humano. Exige pesquisa, esforço individual e colaboração ativa das pessoas. Sem a nossa mente articulando tudo, a máquina é só um grande depósito vazio de números. Então, juntando todas as peças para nunca mais travar na hora de responder sobre isso, a regra de ouro é simples. Primeiro passo, fuja do falso messianismo de achar que a tecnologia democratiza as coisas automaticamente. Lembre sempre que a barreira digital existe e é forte. Segundo passo, jogue fora o mito de que as pessoas são passivas na rede. Na Web 2.0 somos todos prosumers. E o terceiro, nunca se esqueça de que a grande marca da era digital é a perda do suporte físico pesado e a conversão de tudo para sequências numéricas, a desmaterialização. E aqui está o mapa definitivo que amarra de forma brilhante todos esses fios que puxamos. Repara que tudo gravita em torno do ser humano conectado. Desde a hora em que a gente desmaterializa a informação, até o momento em que a tecnologia vira rotina no paradoxo da integração, passando pela revolução da Web 2.0 e pela necessidade crucial de fugir dos extremos de deslumbramento ou pânico. No fim do dia, a tecnologia é puramente o nosso meio de transporte. Os passageiros e o destino final sempre foram e continuam sendo as nossas relações humanas. E para fechar, fica essa provocação no ar. A gente desmistificou aqui como aquele passado pesado e analógico virou o nosso presente digital e material. Mas, sabendo que a máquina não faz absolutamente nada sem a nossa inteligência coletiva e que a gente carrega para a rede tanto a nossa colaboração fantástica quanto os nossos preconceitos e exclusões, o que é que essa complexidade humana vai construir amanhã? O cenário muda com a tecnologia, mas as peças principais somos nós. Excelentes estudos, aproveitem bem esse resumo e até a próxima análise.